Bom dia, gente. Hoje eu quero falar assim sobre algumas coisas que os crentes dizem. E assim, se você analisar tudo que eles dizem, grande parte do que eles dizem mostra que eles não têm na verdade conhecimento espiritual nenhum. Então assim, desconfie de crente quando vem falar como se fosse dono da verdade. Porque na verdade, se existe uma verdade, a gente não sabe qual é. Os ateus não sabem, os agnósticos não sabem, os muçulmanos, cristãos, judeus, católicos, evangélicos não sabem. Os espíritas também não sabem. Ninguém sabe. Ninguém sabe de nada. E assim, uma coisa que suscita dúvidas, você não pode tomar como verdade absoluta. É, eu, assim, decidi fazer esse vídeo pensando numa conversa que eu tive com uma amiga. Ela é evangélica. E ela enfrenta muitos problemas. Um filho dela já esteve preso, ela sofreu muito para tirá-lo da cadeia. É, ela sofreu muito porque não conseguiu aceitar a homossexualidade da filha. Ela passou anos presa num relacionamento abusivo e o filho mais novo dela foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Eu recentemente a encontrei numa praça, a gente conversou um pouco, aí ela disse: se Deus nos dá se Deus manda esse tipo de desafio é porque ele sabe que a gente aguenta. Mas aí vamos analisar o que ela disse. Se Deus nos manda uma coisa porque sabe que nós aguentamos, então quer dizer que ele faz uma pessoa ser abusada porque essa pessoa aguenta tal violência, quer dizer que é por. Pensemos em tantas crianças que sofrem abuso sexual por aí. São maltratadas e negligenciadas pelos próprios pais. Isso é Deus que manda? É? Deus manda isso porque eles aguentam? Quer dizer que se uma pessoa sofre, Deus ordena que uma pessoa sofra um acidente e fique desfigurada, ou então ele faz com que a pessoa perca as duas pernas porque essa pessoa aguenta, hein? Deus manda isso porque a pessoa aguenta? E o tanto de pessoa que não aguenta. Aí pensemos em tantas pessoas que nesse momento estão cometendo suicídio. Porque elas não aguentaram as provações que Deus mandou. Hein? Tantas pessoas que cometem suicídio, que não aguentaram o sofrimento pelo qual estavam passando. Pessoas que chegaram ao seu limite. Pessoas, então, assim, que chegam, podem não chegar ao ponto de cometer suicídio, mas desenvolvem depressão, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Pessoas que muitas vezes precisam de ajuda para conseguir vencer seus problemas. Existe uma resposta para isso? Talvez não, né? Aí dizendo, ai, Deus manda porque a pessoa aguenta. E tanta gente que comete suicídio. Quer dizer então também que Deus manda com que uma pessoa seja estuprada, sofra um acidente e fique toda deformada, ou então que ela perca as duas pernas, que ela fique presa a uma cadeira de rodas porque a pessoa aguenta. Que crente gosta muito de dizer, né? Deus não dá mais do que uma pessoa pode aguentar. Mas e as pessoas que não aguentam e cometem suicídio? E é porque boa parte dessas pessoas que passa por depressão e comete suicídio é porque boa parte dessas pessoas acredita em Deus. Outras perguntas também que a gente pode fazer, né? Assim, quando eu estava formada só no meu primeiro curso e estava estudando para concurso, mãe disse muito: olha, Tênia, Deus vai fazer você passar num concurso. Se dedique que Deus vai fazer você passar. Naturalmente, assim, eu estudando e não passava, ou passava e não era chamada. Aí, né, é uma história que vocês já conhecem, né? Meu pai me obrigou a fazer outro curso, né? Eu não estudei de propósito porque não queria passar, mas aí eu passei e mãe disse: olha, Tênia, se Deus fez você passar nesse concurso, com certeza Ele está querendo mostrar a você que esse é seu caminho. Agora veja, um curso para o qual eu não tinha a menor vocação, né? Aí Deus queria que eu estudasse um curso que eu não tinha vocação. Que eu cansei de dizer a meus pais que eu não tinha vocação, mas eles não quiseram ouvir.
Aí quer dizer, Deus não me fez passar em concurso, eu me matando de estudar, querendo passar no concurso, aí me fez passar num vestibular que eu não queria passar. Aí eu analiso bem o que minha mãe disse no passado, né? Deus vai fazer você passar no concurso. Como é que ela podia saber? Deus mandou mensagem por celular? E esse é um motivo porque dá pra gente desconfiar da Bíblia. Porque na Bíblia Deus fala com Abraão, Deus fala com Moisés, ele fala com Jacó, né? Fala com Moisés, fala com o profeta Elias, ele manda sinais para os profetas. Mas hoje praticamente, hoje a gente não recebe sinal nenhum. As pessoas diziam muito para mim, olha, Tene, ore a Deus que ele vai lhe dar sabedoria. Nunca me deu sabedoria de nada. Várias vezes eu orei pedindo sabedoria e nunca me veio sabedoria nenhuma. Muita coisa que hoje eu sei, que eu posso dizer que eu não sou mais tão boba quanto eu era antes, eu aprendi, ó, quebrando a cara. Tive que ver. Tive que ver que não procede muita coisa que eu fui ensinada a acreditar. Deus nunca me mandou nenhum anjo para falar comigo, nunca veio falar diretamente comigo, mas aí as pessoas vão dizer que é falta de fé. Outras coisas também que a gente pode duvidar é porque quando alguém tem um comportamento ruim, né? Aí dizem que é o inimigo agindo na pessoa. Eu ouvi esse tipo de desculpa também quando eu falei com duas crentes uma vez. Era na época que eu estava começando a sentir dúvidas. Falando que eu fui pedir aconselhamento, aí eu falei como meu pai sempre me maltratou, como ele falando sobre as atitudes dele. Aí elas disseram: "Ah, mas amada, minha irmã, isso não é seu pai, isso é o inimigo." Então pensemos em Suzanne von Richthofen, Elise Matsunaga. Isso não foi elas não? Elas não são responsáveis por seus atos, foi o inimigo, hein? Eu também posso. Uma vez e outra vez, quando eu estava conversando com duas amigas sobre umas tragédias. Um homem que já tinha sobrevivido a uma tragédia, aí depois morreu numa enchente. Aí disseram: quando Deus quer, né, levar a pessoa, ele leva. Aí pensemos também de quando Deus quer levar a pessoa. Pessoas que morrem em acidentes, morrem em assassinato. Se eu pegar uma arma para matar alguém, foi porque Deus quis? Ou foi porque o diabo agiu sobre mim? Hein? Foi o diabo que agiu sobre mim para que eu matasse aquela pessoa? Ou foi Deus que quis, que determinou que tinha chegado a hora daquela pessoa, aí me usou como instrumento? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Que uma das mulheres que diz, quando Deus quer levar a pessoa, ela disse, tudo acontece com um propósito. E para vocês verem como os crentes usam todo tipo de malabarismo verbal para nos convencer, ela disse, Tene, olha, tudo acontece com um propósito. Tudo que você está passando, que você tem passado é com um propósito. Aí, quando eu perguntei, com que propósito uma criança é abusada? Aí ela disse, mas isso, Deus não tem nada a ver com isso não, Ateneia. Isso são as pessoas que fazem maldade, que não sabem usar o livre-arbítrio. E uma coisa que eu preciso lembrar é que minha mãe falava muito em livre-arbítrio. Ela disse, olha, Ateneia, quando as coisas vão ruim na vida da gente, Deus não tem culpa. É a gente que não usa direito o nosso livre-arbítrio. Agora é engraçado, né? Esse Deus que dá. Como é que eu podia ter livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, Deus determinar que era para eu fazer o curso, né? O curso que meus pais queriam que eu fizesse. Hein? Se não é da vontade de Deus que uma pessoa cometa suicídio porque ele não faz nada para impedir. Hein? Porque geralmente, ou é a pessoa que. Geralmente é o quê? Uma pessoa que chega e vai socorrer outra para impedir que ela se mate, ou então para salvar a vida dela depois que ela faz algo como cortar os pulsos, né? Pular num rio para se afogar. Como a gente vê, muitas coisas que essas pessoas dizem são ridículas e não resistem à menor reflexão. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não acreditar cegamente no que dizem os religiosos.
como é que assim, porque minha mãe disse, olha, Tânia, quem sabe não é porque Deus quer. Quer dizer então que Deus vai determinar com quem alguém vai casar, Deus vai determinar que profissão uma pessoa vai seguir. Quer dizer que quando uma pessoa nasce, Deus já vai determinar, você vai ser médico, você vai ser gari, hein? Vamos pensar. Bom dia a todos.